Reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo. Rapaziada, e o Pedro, hein? Após semana turbulenta, ficando 2 jogos de fora, Filipe Luís teve que relacionar e colocá-lo em campo. E o que ele fez? Meteu o gol da vitória. O cara é diferente demais. E depois da partida, ele fez um forte desabafo sobre tudo o que passou. Deixe aquele like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta pra mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu tô tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs, expôs da minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí não, eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro, né, mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou, né. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, né, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, né, renovando minhas forças, renovando minha alegria interna. E nada disso me afetou, né. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, pra mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei pra vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez. Eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo. E como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. O homem entrou e fez o gol. Jesus é o suficiente. Foi o que o Pedro colocou na camisa, levantou a camisa e foi para comemoração. O Pedro entrou no jogo, o Flamengo criou chances. Ele criou a chance que resultou o escanteio e ele fez o gol da vitória do Flamengo. Pedro, superação. Filipe Luís disse, não precisa ser meu amigo, só precisa treinar com intensidade
e precisa jogar. E aí o Pedro entra, em poucos minutos cria a chance do escanteio e faz o gol. Uma coisa não tem como se discutir. É muito melhor do que Cebolinha, é muito melhor do que o Juninho Azerbaijão, é muito melhor do que o Michael. O Pedro tem que ter mais chances no Flamengo, voltou de lesão, mas também não pode ficar mimadinho. Não pode fazer carinha feia quando não jogar. Flamengo tem que ser o principal. Mas hoje o Pedro mostrou, num jogo que o Flamengo não estava criando nada. Flamengo não criou nada até a entrada do Pedro. Só uma cabeçada do Léo Ortiz. O Pedro entrou, o Flamengo começou a criar chances, o Flamengo começou a atacar e o Flamengo vence o Fluminense num jogo nada demais, mas que pode simbolizar muito pela superação do Pedro. Pode ser o começo de uma volta por cima do melhor centroavante que o Flamengo tem. E se o Pedro voltar à sua forma, ele é titular e tem tudo para ser o melhor 9 do futebol brasileiro. Cara, que história do Pedro hoje, hein? 2 jogos afastado, voltou e decidiu a vitória no clássico contra o ex-clube dele, o Fluminense. A capacidade do Pedro todo mundo conhece. Agora, o próprio gol, se atirando na bola, é aquilo que o Felipe quer, o cara participativo, marcando saída de bola, se apresentando, lutando o tempo todo, é por aí. É por aí, é apenas isso. Acho até que o Felipe poderia, já falei isso, ter sido um pouco menos incisivo nas palavras que usou, mas, cara, ele falou até em deboche, quer dizer, ou seja, ele disse claramente, ou seja, o jogador, em algum momento, ele agiu com um deboche. Foi o que o Felipe falou. Isso é muito grave, né, cara? Não tem como. Gente, não tem como ignorar isso. Achar que isso aí é normal, tá tudo bem. Claro que houve alguma coisa séria por lá. Como também o jogador tem razão de reclamar de quem disse que o venderia. Eu, como jornalista, fiz o meu papel, especialmente porque tentaram me desmentir. Então, tive que ser mais incisivo, né? E mostrar que aqui não se brinca com profissão, aqui não se mente, aqui não se inventa nada, tá? E o jornalismo está em primeiro lugar, não o clube pelo qual eu torço. O meu compromisso é com vocês. E o compromisso do jornalista com as pessoas é buscando sempre a honestidade e a verdade dos fatos, e não camuflando ou escondendo, porque isso vai ser bom ou ruim para esse ou para aquele time. Então, se for ruim para um time que não seja o que eu torço, eu vou falar. Se for ruim para o Flamengo, que é o time que eu torço, eu não vou falar. Quem está pensando que eu sou o quê? Que profissional seria? Seria um cretino? De forma alguma. Agora, eu dei informação, aí me desafiaram, porque tentaram desmentir, sabendo que o diálogo aconteceu, aí eu mostrei que o diálogo aconteceu. Ora, bola. E agora, eu acho que ele tem direito de ficar zangado, não de perder rendimento em treino por conta daquilo. Procure a pessoa em questão, fale com ela e resolva e continue treinando. Eu acho que aí o Pedro não tem razão, não tinha razão. E aí, rapaziada, forte desabafo, hein? Deixe nos comentários o que achou. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!